Olá pessoal, vamos dar início a mais uma parte da zoologia. A gente vai falar agora sobre poríferos e quinidários. Vocês já devem ter ouvido falar em água-viva, caravela, e vocês provavelmente nunca ouviram falar nas esponjas, que são os poríferos, mas os quinidários já são mais famosos. Eles costumam causar acidentes em praias, eles formam os recifes de corais, então a gente já tem um maior conhecimento desse grupo pela população de forma geral. Bom, eles são animais e uma coisa que eles compartilham, então, é que eles têm células eucarióticas, né, conforme essa que está aqui em cima. Células eucarióticas animais com suas organelas características, tá? Aqui no próximo slide a gente consegue ver algumas características gerais dos poríferos. O filo porífera, ele tem como característica geral é que são todos aquáticos e são todos sésseis. A classificação de sésseo é a respeito da capacidade de movimentação de um organismo, tá? Um organismo ele pode ser sésseo ou errante, tá? Errante é quando ele tem a habilidade de se locomover. Sésseo é quando ele fica fixo em algum lugar. As esponjas são, na sua grande maioria, marinhas. E apenas, só para vocês terem uma ideia, só 10% das espécies que a gente conhece de esponjas, né, de poríferos, vivem em água doce. Ou seja, são dulcícolas. Um animal dulcícola, um ser dulcícola, é aquele que vive em água doce. Um ser marinho é aquele que vive no mar, em água salgada. Eles são amplamente distribuídos pelos oceanos do mundo e tem várias formas. A maioria delas são pequenas, né, conforme essa que está aqui no canto esquerdo, mas algumas podem atingir até 2 metros de altura, com diâmetros de 1 metro, 2 metros. Caberia tranquilamente um mergulhador dentro dela. Tá? O corpo desses animais é cilíndrico, esse cilindro é oco, e na base é fechado e tem uma abertura no topo. Então a base que fica fixo no substrato é fechada e a gente vê no topo uma abertura. Então a base fechada, um animal oco, e no topo uma abertura. Essa abertura no topo recebe o nome de ósculo. Tá? Esse é o ósculo. A água entra pelos poros, estão seguindo as setas aqui do caminho da água. A água entra pelos poros e passa pela espongiocele, também chamada de átrio, e sai no ósculo. Os poros podem receber o nome de ósteo, certo? Eles são animais filtradores. Então, o coanócito, que é uma célula característica desse grupo, ele tem um flagelo e ele fica batendo. Esse flagelo fica fazendo um esforço para fazer com que a água circule dentro do corpo desse animal. E quando essa água circula dentro do corpo do animal, ele captura matéria orgânica em suspensão, absorve, e é isso que vai ser o alimento desse animal. As esponjas têm tipos de células bem características, tá? Como por exemplo pinacócitos, que revestem a parede do corpo, porócitos, que formam os poros do corpo do animal, coanócitos, que são as células com flagelo, que estão na espongiocele, né, na cavidade do corpo do animal, e é quem gera corrente d'água e quem captura o alimento. E os amebócitos são responsáveis pela digestão intracelular e reprodução. Então, o coanócito captura o alimento, passa para dentro do corpo do animal, onde vai estar o amebócito que pega esse alimento e digere ele. Entre a pinacoderme, que é a parede externa do corpo do animal, e a coanoderme, tem o mesoílo, que é o tecido, que não é um tecido, é uma geleia que fica entre essas duas paredes. Uma característica curiosa das esponjas é que, se vocês lembrarem lá da Biologia 1, a gente sempre fala que células formam tecidos, tecidos formam órgãos e assim por diante, né? Órgãos, sistemas e tal.
Nas esponjas não há tecidos verdadeiros, tá? Não há formação de tecidos. As células são bastante independentes entre si, então não tem a produção de um tecido. Então, se eu falar de tecido em esponja, eu estou falando mentira. Os amebócitos podem ter especializações, se transformar em escleroblastos, que são as células que produzem espículas, ou espongioblastos, que são células que produzem espongina. As espículas e a espongina são uma estrutura de sustentação do corpo do animal, é como se fosse o esqueleto dele, tá? De uma maneira muito mais simplificada. As espículas são como se fossem pequenas agulhas que se soldam formando esse esqueleto, e a espongiocele já a espongina já é uma proteína macia. Inclusive, quando esponjas de banho de origem marinha, né, é praticamente só essa proteína que está presente ali. As espículas podem ser de carbonato de cálcio, que é o mesmo material que forma a concha dos caramujos e caracóis que a gente conhece, né? Ou sílica, que é um material equivalente ao vidro, tá? É bastante parecido com o vidro, formado usando a sílica disponível no ambiente. Aqui, para vocês terem uma ideia de como essas células são e onde elas estão, é muito comum a gente ver questões de prova de vestibular, de Enem, usando exatamente um esquema, ou esse esquema, ou um esquema muito parecido com esse. Então, aqui é como se a gente tivesse cortado longitudinalmente a esponja, né? Se a gente pegar pensando numa linguiça aí, né? Se eu vou tirar fatias dela, eu vou cortar ela transversalmente. Se eu for fazer um corte de comprido nela, eu vou cortar longitudinalmente. Aqui a gente tem um corte longitudinal. Então, a base é fechada, no topo o ósculo, né, que é a abertura maior. Na parede externa do corpo, os pinacócitos, formando o que a gente chama de pinacoderme. Na parede interna, os coanócitos, formando o que a gente chama de coanoderme. Os poros são formados pelos porócitos, também conhecidos como ósteos. E no mesohilo a gente tem os amebócitos, fazendo espículas, digestão intracelular, também responsáveis pela reprodução. E a cavidade central chamada de átrio ou espongiocele. Okay? Mais um tipo de esquema que é bastante usado. Então, célula da epiderme, pinacoderme. Está errado, epiderme, tá? É o pinacócito. Célula do poro, porócito. A espícula, as espículas, os poros inalantes, amebócito e coanócito. Os poríferos são divididos em 3 classes principais, tá? A calcária, a demosponge e a hexatinelide. A calcária são todos marinhos, as espículas são de carbonato de cálcio e são geralmente animais pequenos e tubulares. Demosponge são a maioria marinhos, as espículas são silicosas e de fibra de espongina e elas são assimétricas e podem ser bem grandes ou bem pequenas, tá? Tem uma variação bem considerável de tamanho disponível aí. E as hexatinelide, que são exclusivamente marinhos, muitas crescem eretas no formato de um cilindro. Então isso aqui, ó, é uma hexatinelide dentro de um cubo, de um cilindro de vidro, tá? Para expor o esqueleto. Esses animais, eles formam um esqueleto bastante coeso, né? Formam um emaranhado de espículas mesmo. E eles têm uma tampa no ósculo, tá? E é interessante, história assim que eu ouvi dos meus professores, né? Eu nunca vi isso ao vivo, mas diz a lenda que existe um camarão que vive dentro dessa esponja, né? Comendo os restos de alimento que entram dentro dela. E esse camarão, ele forma casais. Então ali dentro fica um macho e uma fêmea. E quando essa esponja morre, que esse ósculo é fechado, eles não conseguem sair dali de dentro mais. E o que acontece é que eles acabam morrendo ali dentro. E é muito comum a gente encontrar, muito comum, é encontrável, né, esse esqueleto com os esqueletinhos dos camarões lá dentro. E diz a lenda que isso é uma lembrança dada para os casais que se casam no Japão, né?
Então é a cena perfeita de um casamento, né? Um macho e uma fêmea presos numa gaiola. Brincadeira, tá, gente? Mas é o que conta a história aí de... Seria uma lembrança muito valorizada para se dar de presente de casamento para japoneses. Se tiver algum japonês que já ouviu essa história e puder confirmar ou negar, vai ser bom, tá? Uma característica importante, exactinelli, exa, vem de hexa, né? Por quê? As espículas dessas esponjas, elas têm raios, né? E sempre são múltiplos de 6 raios, tá? Então daí que vem esse nome. A reprodução, ela pode ser feita assexuadamente por brotamento, que é a formação de brotos. Alguns brotos não se separam e formam uma colônia, então é como se nascesse uma outra esponja grudada na esponja mãe. E aí isso pode se separar e cada uma aí seguir sua vida, ou a gente forma uma colônia de várias esponjas. Regeneração, então se eu pegar uma esponja, passar ela numa peneira e esses pedacinhos caírem na água de volta, e ele achar um lugar legal para crescer, vai gerar uma nova esponja. A célula que é responsável por isso é o amebócito. O amebócito é uma célula totipotente. O que é isso, totipotente? É aquela célula que tem a capacidade de se diferenciar em vários tipos de célula. Por exemplo, na nossa medula óssea, né, dentro do fêmur, dentro do quadril, não confundam com medula espinhal, tá? Que a medula espinhal é aquela que transmite os pulsos nervosos do cérebro para o resto do corpo. É a medula óssea. A medula óssea, as células que estão lá dentro são do tecido hematopoético, ou seja, são as células que produzem as células que a gente tem no sangue, tá? Então a célula de lá é como se fosse uma célula tronco que tem a capacidade de se transformar em qualquer célula que o nosso sangue precisa. O amebócito é como se fosse uma célula tronco da esponja que é capaz de se transformar numa esponja nova, tá? Algumas esponjas que vivem em locais que secam durante estações, né? Tipo, tem estação de cheia e seca, produzem as chamadas gêmulas. A gêmula é uma esferazinha onde a esponja coloca dentro dessa esfera amebócitos. E isso é impermeabilizado. Então seca, essa esfera fica lá. Quando chove de novo e aquele corpo d'água volta a se encher, isso dá origem a uma nova esponja, né? Então, aqui olhando, brotamento, né? O broto nasce um brotinho que vai seguir sua vida, gerando uma nova esponja. E a gêmula. Lembrando, gente, gêmula da esponja é reprodução assexuada. Não confundam, não digam que gêmula é sexuada. Sempre que eu pergunto isso em prova, é muito comum acontecer. Eu coloco essa foto. Essa estrutura é uma estrutura reprodutiva de poríferos. Através dessa estrutura, esse animal faz reprodução sexuada ou assexuada? Muita gente responde sexuada. Gêmula é reprodução assexuada, tá? Então a capinha de espículas com amebócitos ou arqueócitos lá dentro, tá? Reprodução sexuada. A maioria das esponjas são monóicos. Mono, oikos, casa. Então, uma casa com os dois sexos é o que a gente chama também de hermafroditos, tá? Se fossem dioicos, de dois oicos casa, então duas casas, ou seja, uma casa para cada sexo, tá? As esponjas são, em sua maioria, monóicas. Formam gametas de ambos os sexos. Existem espécies dioicas, onde o óvulo é mantido no mesoílo e o espermatozoide é lançado na água e vai atrás dele. O desenvolvimento de uma nova esponja na reprodução sexual acontece no mesoílo e o zigoto se desenvolve em uma blástula flagelada que é liberada na água e vai procurar um substrato para se fixar, fazendo o desenvolvimento direto. Desenvolvimento direto é onde já nasce um ser com um formato muito parecido com o adulto. Se a gente falasse de desenvolvimento indireto, a gente teria a formação de uma larva. Não é o caso das esponjas. As esponjas já da blástula
gera um ser muito parecido com o adulto. A blástula pode se transformar em larva e depois em uma nova esponja. E a gente tem o desenvolvimento indireto. Então, esses animais têm esses dois tipos de desenvolvimento. Aqui um ciclo de vida para vocês terem uma ideia. Então, uma esponja libera espermatozoides. Esse espermatozoide entra dentro de outra esponja e fecunda o óvulo que está lá no mesoílo. Esse óvulo se transforma em uma anfiblástula, que é liberada na água, que vai para o substrato e se desenvolve em uma nova esponja. Sobre a arquitetura corporal, as esponjas podem ser classificadas em três tipos: asconoide, ciconoide e asconoide, ciconoide 1 e ciconoide 2. E leuconoide. São 4 tipos, tá? Me desculpem aí que eu falei 3 antes. Asconoide. Uma parede simples, tudo simples, caminho da água curto, ósteo, átrio, ósculo, tá? Ciconoide, a gente já tem alguns dobramentos na parede, então o caminho da água fica mais longo. A gente passa a ter o ósteo, a prosópila, a câmara coanocitária, a apópila, o átrio e o ósculo. Tá? Então o caminho já está mais longo. Ciconoide 2 é mais longo ainda, mais dobramento, surge em canal inalante, surge câmara coanocitária mais complexa. Então, olha lá, ósteo, poro dermal, né? A câmara inalante, a prosópila, a câmara coanocitária, a apópila, o átrio e o ósculo. Leuconoide. Aí é o mais complexo de todos, tá? Olha o tamanho do caminho da água. Ósteo, canal inalante, prosópila, câmara coanocitária, apópila, canal exalante e ósculo. Caminho muito mais longo. Acho que eu tive algum problema de configuração aqui, né? As setinhas ficaram confusas, mas esse é o caminho, tá? Passando agora para o filo quinidários. Os quinidários são animais aquáticos de corpo mole. Popularmente são conhecidos como águas-vivas, anêmonas do mar e corais. Quem assistiu o Nemo já lembra, né? O Nemo morava onde, né? Que ele falava Nemo, nema, nemo, nema, nemo, nema, numa anêmona, né? São mais de 11 mil espécies descritas de quinidários, a maioria deles marinhos, mas existem dulcícolas também, mas são poucos, tá? E, surpresa, existe um grupo muito pequeno que é parasita de peixe, um ectoparasita, ou seja, fica fora do corpo do animal. Ele gruda na pele do animal e vive ali, tá? Pra gente, uma coisa bastante importante desse grupo é que muitos causam queimaduras quando a gente está na praia. Não sei se alguém de vocês já teve esse tipo de acidente, eu já tive esse prazer. Eu estava em Balneário Camboriú e eu senti no meu tornozelo. É como se centenas de agulhas estivessem entrando na nossa pele, tá? Muitas lendas sobre o que fazer, mas uma das lendas é que se fizer xixi no lugar, né, urinar no lugar que tem a queimadura, isso melhora bastante. Quando eu penso nisso, eu só fico rezando para eu nunca tomar uma queimadura dessa nas costas, né, porque eu acho que não vai ter muito jeito e pedir ajuda numa situação dessa pode ser bastante complicado. Não sei se vocês concordam com isso, né? Eles têm uma célula característica do grupo que é o quinidoblasto. Quinidoblasto também chamado de célula urticante, tá? É ela que é responsável por essa queimadura. Eles podem ser sésseis, ou seja, fixos lá num ambiente, como esse coral e essa anêmona, olha o Nemo lá, né, na anêmona. Podem ser livres natantes, como é o caso das medusas, tá? Essa aqui é a famosa vespa do mar. Essa medusa é perigosa, causa morte, inclusive, tá? Ou flutuantes, como é o caso da caravela. E se a gente for pensar aqui no Brasil, as caravelas são as que são as maiores responsáveis pelos acidentes, tá?
São elas que costumam queimar a gente e muito provavelmente lá em Balneário Camboriú quem me queimou foi uma dessa. Como que é esse quinidócito ou quinidoblasto? Ele é uma célula, um núcleo, tá? E dentro dessa célula tem como se fosse um vacúolo, que é o chamado nematocisto. Ali dentro tem a substância que causa queimadura. E enrolado dentro desse vacúolo tem um filamento. Esse filamento é como se fosse uma agulha, tá? Então, quando a gente encosta nesse quinidocílio aqui, ele dispara uma reação que faz com que esse filamento urticante se everta, né? Saia ali de dentro e ele encosta na gente e injeta o líquido que causa queimadura, uma queimadura química, tá? Esse disparo pode acontecer por estímulo mecânico de encostar aqui, ou pode acontecer, por exemplo, de uma substância química entrar em contato com esse quinidoblasto e ele ser disparado, tá? Os peixe-palhaço, né, que é lá do Nemo, eles têm uma especialização e eles são capazes de resistirem às queimaduras causadas por esses quinidoblastos. E eles têm esse hábito de se esfregar nas anêmonas, né? Porque esse esfregar nas anêmonas aumenta essa proteção, né? Faz com que eles fiquem protegidos dessa coisa urticante. E se ele está ali no meio da anêmona, é complicado para um predador dele chegar perto, porque ele vai se queimar ou ele pode ficar preso, né, nessa anêmona. O corpo deles tem duas arquiteturas corporais possíveis, tá? De pólipo e de medusa. A maioria das espécies tem as duas formas no ciclo. Então a medusa de hoje pode ser o pólipo de amanhã e o pólipo de hoje pode ser a medusa de amanhã. O pólipo é um cilindro com base fixada e topo livre, com braços e boca. A maioria são sésseis, poucos têm a capacidade de deslizar. E a medusa lembra um guarda-chuva, onde a boca fica na posição central com tentáculos ao redor dessa boca. Esse é um pólipo, então base fixa no chão, a boca para cima com os tentáculos em volta, e essa é a medusa no formato de um guarda-chuva com a boca para baixo no centro e os tentáculos em volta. Esses animais apresentam o que a gente chama de simetria radial, ou podem ser assimétricos também, mas a maioria é radial. Quer dizer, a gente pode cortar ele de diversas formas longitudinalmente e a gente sempre vai ter duas metades que são uma imagem especular da outra. Não são duas metades iguais, tá? São duas metades que são uma imagem especular da outra. Se a gente fizer isso com um crustáceo, com um caranguejo, a gente só tem um jeito que a gente consegue cortar. Por isso a gente chama os crustáceos de bilaterais. Os crustáceos não têm simetria radial e não são assimétricos, eles são bilaterais, enquanto os quinidários têm simetria radial, tá? De novo, uma diferença aqui, ó, a gente tem aqui uma hidra, né, que é um pólipo, e se a gente cortar, a gente pode cortar de várias formas, a gente sempre vai ter duas metades que são uma imagem especular da outra, enquanto um crustáceo a gente só tem uma forma para cortar. Então essa aqui é a simetria radial e essa é a simetria bilateral. As esponjas, na sua maioria, são assimétricos. Eu não tenho um jeito que eu corte e tenha duas metades que são imagem especular uma da outra. Os quinidários são radiais. A gente pode cortar de várias formas. A gente sempre vai ter duas metades que são simétricas uma à outra. E nós, seres humanos, somos bilaterais. A gente só consegue cortar aqui, né? A epiderme. Aqui a gente já tem formação de tecido, a gente já fala de tecido, tá? A epiderme reveste o corpo externamente e é desenvolvida a partir da ectoderme embrionária. Lembram lá no embrião, a gente viu na embriologia, ecto, endo e mesoderme. Aqui a gente só tem ecto e endoderme, não tem mesoderme. Então eles são diblásticos, tá?
A cavidade gastrovascular é onde acontece a digestão e absorção do alimento. Ela é revestida pela gastroderme. É originado pela endoderme embrionária. E a mesogleia que está entre a epiderme e a gastroderme é uma massa gelatinosa, não tem tecido, ela não tem mesoderme, tá? E essa mesogleia é importante porque funciona como um esqueleto hidrostático, ou seja, um esqueleto formado de líquido. É esse líquido, sob pressão, que mantém a forma do corpo do animal, tá? Então, olha lá, gastroderme na parte de dentro, ectoderme na parte de fora e no meio, mesogleia. A epiderme deles é composta por diversos tipos de célula. Tem células mioepiteliais, que são células musculares, tá? Células intersticiais, que ficam entre essas células mioepiteliais. Células sensoriais, aqui esse preto aqui é uma célula sensorial, e células glandulares, que secretam geralmente adesivo aqui, ó, na base do pólipo para ele conseguir se fixar, e os quinidoblastos, que são essas células que têm a substância urticante que causam queimaduras. As células mioepiteliais são cúbicas e revestem o corpo, permitem contração e movimento. A hidra faz o comprimento do corpo. Na hidra, né, que é esse animalzinho aqui, essas células fazem com que o comprimento do corpo do animal possa ser bem diminuído. Se a hidra estiver toda contraída, a gente vai ver um disquinho fixo no solo, né? Quando ela está se alimentando, ela já chega a ter 1 centímetro, 2 centímetros de comprimento, tá? As células intersticiais são pequenas, aqui ó, isso é uma célula intersticial, tá? Elas são pequenas e ficam entre a base das células mioepiteliais. Elas são totipotentes, lembra lá? São como se fossem as células tronco desse animal. São importantes no crescimento e na regeneração, na cicatrização de algum ferimento que esse animal possa ter. Células sensoriais, é essa pretinha aqui que está na mioepitelial aqui, ó. Elas são responsáveis nas águas vivas para perceber o meio, né? Tato, algumas percebem luz, tá? Então é o sistema sensorial do animal. Na gastroderme, a parte de dentro agora, tá? A gente está tratando da parte de dentro do animal. A gente tem células que secretam muco para lubrificação do corpo e células que permitem a aderência nos sésseis. Essas são as células glandulares, elas estão tanto na epiderme, na parte de fora, quanto na gastroderme, na parte de dentro. E os quinidoblastos são as células urticantes. São concentradas nos tentáculos e ao redor da boca, mas podem estar distribuídas por todo o corpo do animal. Tem uma cápsula interna ovoide com um líquido tóxico, um filamento, e quando exposto, fica exposto o quinidocílio, que é o gatilho que dispara a célula. Pode disparar com um toque ou em contato com substâncias químicas. O filamento se projeta e injeta o veneno no corpo do perturbador. Os quinidoblastos disparam e morrem, e aí eles têm que ser substituídos. E quem coordena isso é um sistema nervoso que é todo difuso por todo o corpo do animal, que é uma rede de neurônios espalhados por todo o corpo, tá? Então aqui o quinidoblasto, né, em detalhe, e ele sendo disparado, né? Então entrou em contato com o corpo de um possível perturbador, esse quinidoblasto é ejetado e isso injeta o veneno dentro da pele do perturbador, tá? Não é só defesa, tá? Esse quinidoblasto também pode ser importante na captura de presas. Então, se a medusa encosta seus tentáculos em um peixe, esse peixe vai ser paralisado por esse veneno e ela pode levar ele até a boca. A gastroderme, células mioepiteliais digestórias, então a parte de dentro agora, células glandulares, células sensoriais e células intersticiais. São essas células que estão aqui na gastroderme. As mioepiteliais digestórias são alongadas,
com a base livre voltada para a cavidade gastrovascular, onde tem dois flagelos. Esses dois flagelos se movimentam o conteúdo da cavidade gastrovascular para facilitar a digestão. Bom, se eu colocar um torrão de açúcar no fundo de um copo com água e não fizer nada, ele até pode se dissolver, mas isso vai demorar. Agora, se eu pegar uma colherinha e mexer essa água, a dissolução vai ser mais rápida. Então, a função desses flagelos é essa: é agitar o conteúdo dentro da cavidade gastrovascular para acelerar a digestão do que esse animal comeu. Tá? Eles possuem fibras musculares que promovem o alongamento do corpo e absorvem e digerem intracelularmente o alimento ingerido. Então, o alimento é ingerido, está lá na gastrocele, é absorvido pelas células e a digestão acontece intracelularmente. Tá? Então, aqui um detalhe para ficar um pouco maior, né? Parte externa, parte interna, células mioepiteliais, quinidoblasto, célula intersticial, células nervosas, né? A célula muscular digestiva. Então, um detalhe maior das células. Mais uma figura, podem dar uma olhada nela. Continuando. A alimentação e a digestão são predadores carnívoros, comem crustáceos, peixes, larvas, entre outros animais. Tem tentáculos que são concentrados ao redor da boca e possuem quinidoblasto. O alimento é capturado por esse tentáculo e levado até a boca. Eles têm um sistema digestório incompleto e a boca, o que isso quer dizer? Que só tem um orifício. Se fosse completo, a gente tinha boca, sistema digestório e ânus. Como é incompleto, tem boca e sistema digestório. Mas e aí, como que funciona a dejeção? A boca faz a ingestão, o alimento é digerido e o que não serve é dejetado também pela boca. Só um orifício, tá? A digestão inicia-se extracelularmente e acaba intracelularmente, e a distribuição de alimento é feita por difusão. E a cavidade gastrovascular pode ter alguns septos que aumentam a área de absorção. Tá? Então, olha lá, a gente tem aqui então um esquema, um desenho de uma anêmona. Se a gente cortar transversalmente, a gente vai ver os septos. Então, uma parede interna toda cheia de dobras tem mais capacidade de absorção do que uma parede interna lisa. Além disso, alguns quinidários podem ter seres fotossintetizantes dentro deles. Esses seres fazem a fotossíntese e entregam o açúcar para o animal. Tá? E um exemplo disso são os recifes de coral, né? Que tem seres fotossintetizantes dentro. São 5 classes: hidrozoa, cifozoa, cubozoa, antozoa e staurozoa. Então lá, hidrozoa, cifozoa, cubozoa, antozoa e staurozoa. Os hidrozoas são conhecidos como hidrozoários, são de água salgada. Eles têm uma forma polipóide predominante, quer dizer, a maior parte da vida deles são pólipo, e são uma colônia de pólipo. Tá? Os pólipos originam pequenas medusas, então lá sai um broto de uma medusa, essa medusa vai para a água, tem a medusa macho e fêmea, acontece uma fecundação externa na água, este óvulo que vira fecundado vai passar por mitose, formar a blástula, forma uma larva plânula que se fixa num novo ambiente, formando uma nova colônia. Também podem formar colônias flutuantes, no caso da caravela. Então, quando a gente olha uma caravela, a gente acha que está vendo um indivíduo, na verdade a gente está vendo uma colônia de vários indivíduos especializados. Mas bem da verdade a gente tem uma fronteira aqui. Será que isso é uma colônia ou um indivíduo? É uma questão pertinente e é uma discussão constante na zoologia. Tá? Os cifozoários têm a forma de medusa predominante. As medusas podem ter de 2 centímetros a 4 metros de diâmetro, podem ter tentáculos de até 40 metros de comprimento e
uma grande chance de, se você encontrar uma água-viva na praia, próxima vez que você for, ela seja dessa classe, Sifozoo, tá? São as medusas mais comuns. Tá? Aqui o ciclo de vida, a gente tem a medusa. Essa medusa solta espermatozoide e óvulo na água, esse zigoto forma uma larva, essa larva se fixa no substrato formando um pólipo, e desse pólipo, por estrobilização, saem várias medusas. Tá? Aqui uma foto mesmo das medusinhas saindo do pólipo estrobilizado. Cubozoa. Nos cubozoa, a medusa é predominante. Ela é compacta em forma de cubo, por isso cubozoa. Tem tentáculos nos vértices das bordas do corpo e são muito venenosas, causam acidentes problemáticos com banhistas, inclusive no Brasil, mas a mais mortal delas está lá na Austrália. Tá? Então aqui um exemplo do que um bichinho desse tamanho pode causar em uma pessoa. Aqui a famosa vespa marinha, né? Caribida marsupialis. Perigosa, tá, gente? Como que é o ciclo de vida desse animal? Tem uma medusa, essa medusa adulta forma uma larva plânula que se fixa no ambiente, se desenvolve como pólipo e depois se transforma por completo em uma nova medusa, que a gente não tem a estrobilização, tá? Os antozoários são as anêmonas e corais, então sempre que alguém fala recife de coral, recife o que é? Recife é uma barreira para navegação, que pode ser artificial, como um monte de pedras que alguém colocou em algum lugar, ou um navio que afundou em algum lugar, ou pode ser natural. E aí, no caso, a gente tem um dos grandes responsáveis pela formação desses recifes naturais, que são os corais. São exclusivamente marinhos, todos são polipóides e estão super bem distribuídos pelo oceano. Tá? No caso das anêmonas, são animais que podem atingir de 10 centímetros até 1 metro de altura e podem formar colônias. Então, algumas fotinhas de anêmonas aí para vocês verem. Os corais são coloniais, lembram pequenas anêmonas, acumulam uma substância calcária que sustenta a colônia, e quando morrem, esses esqueletos ficam acumulados e aí formam essa barreira para navegação que é chamada de recife. São abundantes em águas rasas e quentes, e no Brasil a gente tem uma grande concentração na região do sul da Bahia, conhecido como Abrolhos. Vocês já devem ter ouvido falar nesse lugar. E na Austrália a gente tem o maior recife de coral do mundo, que é a Grande Barreira de Corais da Austrália. Tá? Então, aqui no Brasil, no sul da Bahia, onde tem a APA da Ponta da Baleia e Abrolhos, e em Abrolhos é o Parque Nacional de Abrolhos, onde estão os recifes aqui do Brasil. Tá? E na Austrália, toda essa região nordeste da ilha, né, do continente australiano, tem a Grande Barreira de Corais. É um ecossistema muito ameaçado, tá? Com muitos problemas por causa do aquecimento global, acidificação da água. Eles têm simbiontes fotossintetizantes que, por causa do aquecimento e da acidificação da água, acabam morrendo. E aí isso causa a morte do coral também, porque a fotossíntese deixa de acontecer. Então, só uma coletânea de reportagens aí, se vocês procurarem vai ter mais, tá? Sempre tem bastante. Mais um grupo, os taurozoários, que são pequenos, de 5 centímetros, vivem em água fria, fixos em algas ou em rochas, pouquíssimos conhecidos, raros a serem encontrados. A reprodução nos quinidários. Todas as classes fazem brotamento e estrobilização, tá? Então, broto e estrobilização são reproduções assexuadas. A reprodução sexuada, as espécies têm espécies monóicas e dioicas, ou seja, hermafroditas ou com sexo separado. Lembra, mono 1, di 2, oica, casa, né? A fecundação é externa, alguns têm fecundação interna.
e alguns têm desenvolvimento direto, outros indireto. A maioria apresentam alternância de gerações. Aí aqui eu vou pôr alguns ciclos de vida só para vocês verem. Mesma espécie pode ter um ciclo sexuado e um ciclo assexuado, tá? Aqui uma colônia fazendo o seu ciclo de vida, mais uma colônia, né? A gente já viu esse ciclo de vida. Mais um exemplo de ciclo de vida, tá? Fecundação externa, larva se fixa, forma um pólipo. Esse pólipo faz estrobilização, gerando novas medusas, tá? Alguns não têm o pólipo, por exemplo, essa pelágia, o gênero pelágia. O ovo fecundado forma uma larva que vira uma éfira, e essa éfira vira uma medusa. Outros, o pólipo se transforma completamente em medusa sem fazer a estrobilização. Pessoal, era isso. Agradeço a atenção. Peço desculpas se vocês ouviram meus filhos gritando aí no fundo. Home office em época de quarentena é isso, né? Então, eu espero que vocês consigam entender tudo que foi falado aí. Um abraço.